Bom dia, meu povo. Desculpa pela aula, fiquei enrolado, não pude fazer ao vivo com vocês, mas está gravada e agora eu vou gravar. A gente estava falando sobre ação cambial, não sei se vocês lembram disso, e falei para vocês que a ação cambial diverge um pouquinho sobre na doutrina em geral, né? É uma das formas de exigibilidade do crédito cambiário e ela tem doutrina que fala que abrange mais ações, vai mais a fundo em outras ações lá do processo civil, incluindo nas ações cambiais a monitória, ação de cobrança, locupletamento, tá? E tem doutrina que restringe simplesmente a ação de execução. Como o nosso foco não é o processo civil, tá? E essas ações vocês vão ver todas em processo civil. Se forem fazer execução comigo, vão ver em execução comigo também. Nós vamos focar só na execução, que é a principal, que é o método mais rápido e fácil de se cobrar um débito, que tem alguns requisitos para se encaixar, né, naquele débito. Não é qualquer débito, eu preciso que esse débito seja listado como título executivo judicial ou extrajudicial. O judicial está listado lá no 515, enquanto que o extrajudicial estão listados lá no 784. E o inciso primeiro do 784 é justamente a listagem de alguns títulos de crédito, tá? E então a gente já tinha visto um pouquinho antes que os títulos de crédito típicos, tá? Aqueles que têm lei anterior, os quais têm a previsão normativa e aquela regulação, esses títulos de crédito são títulos executivos extrajudiciais, conforme o 784 e as suas leis específicas também. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu economizo um grande tempo na minha vida, tá, da ação de cobrança. Eu não preciso discutir quem tem razão. Eu já tenho uma presunção de veracidade, uma presunção da minha razão ali, porque eu tenho um título executivo extrajudicial. A gente já tinha visto também nos títulos de crédito que o portador do título, tá? Se eu tenho um devedor que está com o nome dele lá, nominal, bonitinho, ele porta o título, presume-se que eu ainda o devo, justamente porque o título é de apresentação e resgate. Agora, no momento em que eu pago e tenho o título de volta, presume-se que foi quitado, por isso ele me devolveu o título, né? Então vamos lá. Na ação de execução, tá? Onde eu pego provas escritas, títulos executivos extrajudiciais e busco cobrar ali obrigações. No nosso caso aqui dos títulos de crédito, são obrigações de pagar quantia certa, tá? Essas obrigações de pagar quantia certa vão estar descritas ali no título como 1.000, 2.000, R$ 100.000, tá? Uma vez que eu ajuizo essa ação de execução, eu obviamente tenho que trazer o título em anexo, tá? O juiz faz aquela análisezinha simples de admissibilidade e ultrapassado ali o juiz de admissibilidade, a gente segue para um segundo momento, que é o da citação, tá? O juiz vai citar o réu, que a gente aqui vai chamar de executado, para que esse executado pague em 3 dias úteis, conforme lá o 824 tem previsão, e o úteis lá do 219 do CPC, tá? Se ele pagar nesses 3 dias úteis, tá? Ele vai ganhar um desconto, não no débito, mas no que acresce ao débito. Então imagina, se aquele meu título é de R$ 1.000, algumas custas, algumas despesas serão acrescidas a esses R$ 1.000. Primeira delas, juros e multa, caso tenha previsão, tá? Juros, multa, atualização monetária, tá? Eu não posso perder poder de compra com o meu título por conta desse atraso, tá? Então, juros, multa, tá? Um índice ali, um valor de atualização monetária
E para dar entrada na execução, se eu não for beneficiário da justiça gratuita, eu vou ter que recolher custas. Então as custas processuais se acrescem ao principal, né? E eu tenho honorários advocatícios de sucumbência. O advogado trabalhou, cara, fez a petição inicial lá, distribuiu o processo, então honorários também advocatícios. Então esses R$ 1.000 vão ficando caros assim, né? Vão aumentando de uma forma muito rápida. Os honorários, como regra, são de 10%. Mas, como aqui, se ele pagar nesses 3 dias, ele vai ter uma vantagem, o que a gente chama de sanção premial. Apesar do advogado ter trabalhado e ter feito a petição inicial, se o executado paga nesses primeiros 3 dias, facilita muito a vida, a gente consegue dar um desconto no valor dos honorários, porque o advogado vai trabalhar menos também. Então, ao invés de 10% de honorários, se for pago nos 3 dias úteis após a citação, nós teremos aqui um desconto de 5% no valor do débito, no valor dos honorários sucumbenciais, tá? É bem importante. Se não pagar nesses 3 dias úteis, aí sim o exequente poderá iniciar, tá, atos executórios. O exequente poderá iniciar atos tanto de coerção quanto de expropriação. A gente já tinha visto que a execução funciona de 2 formas. Sob a coerção, então na ameaça, na chantagem, paga senão eu vou multar, paga senão eu vou penhorar, paga senão eu vou prender, tá? Ou na expropriação, que é a própria penhora, a mão forte do Estado, tá? Tomando bens e dando uma destinação ali ao processo, ao débito, beleza? Então, nesses 3 dias, se pagar, não vai ter um desconto de 5%, a sanção premial dos honorários, e se não pagar, aí os honorários somam para 10%, tá? Então, aumenta o valor um pouquinho, sem contar a possibilidade de você conseguir já fazer os atos coercitivos e os atos de penhora, beleza? A ação de execução semestre que vem é só uma introdução de como isso é feito, né? Uma vez que a gente está falando de exigibilidade do crédito cambiário, vocês têm que entender como que isso é exigido no judiciário na maioria das vezes, né? Com relação ao prazo de prescrição executiva, aqui a gente tem que entender uma coisa. Esses prazos que eu estou te falando, que eu vou falar para você agora, são prazos de prescrição executiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que ultrapassado esses prazos, eu poderei cobrar ainda, mas por uma ação de conhecimento, desnaturando aquele título de crédito, tá? Não utilizando ele como título executivo extrajudicial, porque aquela obrigação ali já está prescrita, mas utilizando o título de crédito como prova documental. Todo título de crédito é uma prova documental. Uma vez que é uma prova documental, então vou poder utilizá-la como tal para exigir, para demonstrar ao juiz que o Joãozinho me deve, por exemplo, tá? Então é bem importante a gente utilizar isso. Vamos aos prazos de prescrição executiva que vai ter que decorar, não tem muita solução. Primeiro deles está lá, eu dividi, tá no slidezinho de vocês, cada prazinho desse tá numa lei, cara. Aí o que eu fiz um dia? Tava tomando uma cerveja e me veio a cabeça do nada assim e comecei a desenhar. Desenhei num papelzinho, num guardanapo lá e deu certo, porque é verdade. Ó, pega o slide que fica fácil de visualizar. Isso no quadro é muito mais fácil de fazer, tá? Eu tenho para o devedor principal e seus avalistas, na regra geral da LUG, para nota promissória e letra de câmbio, o prazo de prescrição executiva é de 3 anos, a contar do vencimento. Então, na letra de câmbio e nota promissória, o prazo para executar o devedor principal e os avalistas do devedor principal é de 3 anos a contar do vencimento.
Agora, se eu quiser executar os coobrigados dessa letra de câmbio ou da nota promissória, eu tenho um prazo de 1 ano a contar da data do protesto obrigatório. Lembra que para cobrar dos coobrigados eu sou obrigado a fazer o protesto necessário, o protesto obrigatório ali? Então, tá? A contar da data do protesto necessário, do protesto obrigatório, conta-se 1 ano para poder executar. E se qualquer dos coobrigados ou avalistas pagarem o débito no lugar do devedor principal, a gente já viu que ele terá direito de regresso. Uma vez que ele tem direito de regresso, ele tem um prazo de 6 meses do efetivo pagamento para exercer esse seu direito de regresso. Então, 3 anos na letra de câmbio e nota promissória para cobrar do devedor principal e seu avalista, a contar do vencimento. 1 ano de prescrição executória para cobrar dos coobrigados e seus avalistas, a contar do protesto necessário, protesto obrigatório. E qualquer coobrigado que tenha pago no lugar do devedor principal terá 6 meses a contar do efetivo pagamento para entrar com a ação de regresso, com pedido de regresso, cobrando ali do devedor principal. Entendido com relação à letra de câmbio e nota promissória? Vamos então para a duplicata. Muda só um pouquinho, muda só o último da ação de regresso. Então eu vou mais rapidinho. Duplicata. Para poder cobrar do devedor principal e seus avalistas, 3 anos a partir do vencimento. Para poder cobrar dos coobrigados e dos avalistas dos coobrigados, 1 ano a contar do protesto obrigatório. Lembrando que aqui eu tenho que protestar para poder cobrar dessa galera. E aqui muda 1 ano para poder cobrar, tá, de ação de regresso, para os coobrigados poderem ajuizar a ação de regresso contra o devedor principal. Então mudou só o último número. Letra de câmbio e nota promissória. É só vocês lembrarem da ordem. 316. Duplicata. 311. E o último que a gente vai ver, que é o cheque, tá? No cheque, a gente tem o prazo de 6 meses para todo mundo. Então vai ficar 316, 311, 666, tá? Eu digo até porque cheque é um bicho do capeta, então fica 666. 6 meses para poder cobrar do devedor principal e de seus avalistas, a contar do final do prazo de apresentação. Aqui tem uma diferencinha. Então no cheque, tá? Quando que eu vou poder cobrar? 6 meses para cobrar do devedor principal e seus avalistas, a contar do final do prazo de apresentação. 6 meses para cobrar dos coobrigados e seus avalistas, a contar do protesto obrigatório, e 6 meses de ação de regresso a contar do efetivo pagamento. Tranquilo? Então fica mais facinho, não tem muita dificuldade com relação a isso. É só dar uma decorebinha aí, infelizmente não tem como fugir muito. Gente, esses prazos na LUG estão no artigo 70, na lei do cheque, que é a 7357 de 85, está lá no artigo 59, e na lei da duplicata, na 5474 de 68, tá? Ela é do artigo 18, beleza? Então, vimos que para poder cobrar ali num processo de execução eu tenho que respeitar esses prazos. Professor, se eu perder esses prazos, se eu deixar passar, vou poder cobrar? Vou, igual eu falei no começo. Desnaturo o meu título de crédito, tiro a essência dele como título de crédito, não poderá ser utilizado como título executivo extrajudicial por conta da prescrição da obrigação, mas poderei cobrar através de outras ações, tá? Ações de conhecimento. Por que é pior através da ação de conhecimento? Porque eu vou demorar mais para poder executar aquele valor, para poder cobrar
tá, aquele valor utilizando o braço forte do Estado. Vou poder utilizar monitória, vou poder utilizar locupletamento, vou poder utilizar uma cobrança ordinária, tá? Então, vou poder cobrar de outras formas, porém, não poderei executar aquele título executivo extrajudicial, que também é um título de crédito. Então, cuidado, porque os dois são títulos e às vezes bagunça um pouquinho, tá? Essa prescrição que a gente viu, ela está passível tanto de interrupção quanto de suspensão. Voltando lá no processo, vamos lembrar que interrupção, o prazo zera. Então brinco com os meninos que é assim, como é que é a interrupção? 1, 2, 3, 4, 5, aí interrompe, 1, 2, 3, zera, volta lá, né? O efeito então é de zerar o contador de prazo, enquanto que o efeito suspensivo não zera, ele só para onde está. Então vamos pensar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, suspende, ficou parado lá um tempo no pause e logo depois volta. 8, 9, 10, 11, então não retroage lá zerando o prazo. A suspensão da prescrição tá previsto lá no artigo 189. E essa suspensão da execução, da prescrição executória, tem um rolzinho até grande do 189, que pra gente não interessa por aqui, é só para vocês ficarem bem espertos com relação a isso. Vocês já viram quando que esses prazos de prescrição são suspensos lá em negócios jurídicos, que é onde a gente termina a matéria falando ali basicamente de prescrição e decadência e provas, tá? Então, rapidinho, filhos contra pais, enquanto durar o poder familiar, é óbvio, eu tenho uma tutela ali, eu tenho um pai tutelando os interesses do filho, não pode correr prescrição. Pendente a ação de evicção, incapaz do artigo 3º, né? Enquanto durar a sua incapacidade, é o incapaz o absolutamente incapaz, ausentes do país para serviço público, seja civil ou seja militar. Então, se ele está representando o país fora, fica suspenso o prazo de prescrição. Quando estiverem servindo as Forças Armadas em tempo de guerra, também fica suspensa a prescrição. Cônjuges, enquanto durar durante o casamento, não corre prescrição também. E tutelados ou curatelados contra seus tutores ou curadores, enquanto durar ali o poder de tutela ou curatela. Pendente a condição suspensiva lá de negócios jurídicos, um degrauzinho da eficácia, né? E não estando vencido o prazo, que na verdade é um termo que também está previsto no degrauzinho da eficácia lá, por isso que não está exigível ainda, não corre prazo prescricional. Lembrando que prescrição está ligado a um direito obrigacional, um direito subjetivo, tá? E aí eu perco ali a minha pretensão, né? A prescrição é a perda da pretensão. Diferente da decadência, que começa a contar o prazo com o nascimento do direito, aqui na prescrição, nosso prazo começa a contar com a violação do direito. Então, no momento em que a pessoa deixa de pagar no prazo, tá? Não no momento em que eu tenho o crédito, eu vou ter aqui o meu prazo de prescrição começando a contar, tá? Com relação aos prazos de interrupção da prescrição, esses estão previstos no 202 do Código Civil, quando o juiz ordenar a citação, mesmo o juiz incompetente ordenando a citação, né, dando o despacho citatório, que hoje em dia não tem nada de despacho, na verdade uma decisão, via de regra a decisão que admite, tá, aquela petição inicial, já determina a citação ou para contestar ou, como a regra agora do CPC de 2015, para audiência de conciliação, tá? Então, quando o juiz ordenar a citação, se o exequente proceder à execução dentro do prazo legal, aí sim esse despacho citatório interrompe a prescrição, tá? O protesto cambial, aquele protesto cartorário que a gente já falou um monte na sala,
também tem o efeito de interromper a prescrição. Aqui eu só faço a ressalva com o seguinte: para interromper a prescrição de um título de crédito, eu tenho 3, 4, 5 coobrigados, por exemplo, eu precisarei protestar os 5 para a interrupção da prescrição contra os 5. Então, a interrupção só se dá contra quem o protesto foi feito efetivamente, tá? Outro ponto importante com relação ao protesto cambial é o da súmula 153 do STF, que não tem vigência mais. Cuidado! A súmula 153 do STF diz que o protesto cambial não interrompe a prescrição, porém, o 202, inciso 2º do CC, fala que interrompe a prescrição. Tem essa colidência aí, né, do 202 com o entendimento do STF. Via de regra, uma súmula do STF teria vantagem nesse conflito, justamente por ser a legislação interpretada. Porém, o Código Civil de 2002 ele é mais novo do que a súmula é da década de 60. Então, a súmula 153 perdeu o vigor, apesar de não ter sido revogada, perdeu o vigor com a entrada do Código Civil de 2002 em vigor, né? Tá bom? Então, eu tenho também a interrupção, a apresentação do título ou no inventário ou num concurso de credores, tá? Então, habilitar esse título, por exemplo, o Zé estava me devendo e morreu, eu habilito o título no inventário do Zé e antes de fazer a partilha para os herdeiros ali, esses herdeiros vão ter que me pagar, tá? Então, importante a gente se atentar a isso. Qualquer ato que constitua in mora o devedor, como uma notificação, tá? Quando eu não tenho prazo estabelecido, uma notificação constitui in mora o devedor. Nesse caso aqui, ele já está interrompendo a prescrição. Ato de reconhecimento do crédito pelo devedor, o devedor reconhecendo que deve de alguma forma, ou fazer um pagamento parcial, por exemplo, ou assinando uma confissão de dívida. Nesses casos eu tenho a interrupção da prescrição. O que isso quer dizer? A gente já viu, uma vez interrompida a prescrição, eu não poderei, não continuará correndo o prazo prescricional e isso será zerado, né? Volta ao início, beleza? Ainda falando sobre a exigibilidade do crédito cambiário, a gente vai falar um pouquinho também de processo, e lá no processo civil eu tenho a intervenção de terceiros. São pessoas que estão fora dos polos processuais, não estão nem no polo passivo nem no polo ativo, mas têm algum interesse jurídico na causa ali. De alguma forma, aquelas pessoas deveriam estar em um dos polos. De alguma forma, aquelas pessoas, se não deveriam, pelo menos podem estar em um dos polos, demonstrando ali o seu interesse. Tá? Pergunta é: quais intervenções de terceiros são cabíveis na ação de execução? Tá? Vamos mudar. Quais intervenções de terceiro não são cabíveis na ação de execução? Primeiro vamos entender quais são as intervenções de terceiro. Para decorar eu tenho uma dica, então a dica é a dica. A dica, escreve no cantinho do caderno aí. A assistência simples e litisconsorcial. A simples do 121 e a litisconsorcial do 123 até o 124. Tá? Lá do CPC. Denunciação da lide, 125 a 129, é o D da nossa ADICA, tá? E incidente de desconsideração da personalidade jurídica, novidade no CPC de 2015, do 133 até o 137. O C do ADICA, chamamento ao processo, do 130 ao 132, e o A, para a gente finalizar, amicus curiae, do 138. Meu povo, tem algumas divergências doutrinárias aqui, desculpa, mas a unanimidade e a doutrina majoritária entende que
Duas ali intervenções de terceiros não poderão ocorrer na execução, tá? Quando eu cobro um título cambiário. Quais são? A denunciação da lide e o chamamento ao processo. Por que não poderá ocorrer nem a denunciação da lide, nem o chamamento ao processo? A ideia dessas duas intervenções de terceiros é, no processo de conhecimento, tá, já incorporar um terceiro para que esse terceiro também tenha um título executivo constituído, no caso que vai ser judicial, constituído para que facilite em uma eventual ação de regresso. Então, ao invés desse terceiro, que de qualquer forma tem que pagar, pague e depois tem que entrar com uma nova ação de conhecimento, de regresso grande, discutindo um monte de coisa, a gente já incorpora esse cara nessa ação nossa aqui e quando eu pagar, eu for o terceiro e tiver que pagar, eu já tenho um título executivo judicial contra aquele devedor principal, por exemplo. Tá? A denunciação da lide, então, e o chamamento ao processo, tem como função já constituir um título executivo judicial, o que eu não tenho necessidade nos títulos de crédito, uma vez que as obrigações são solidárias, então tem um título executivo ali contra todos os responsáveis, todos os obrigados, e um título executivo extrajudicial, por força do 784.1 e da legislação específica ali. Então, nas intervenções de terceiro, não tenho encaixe ali para denunciação e para o chamamento ao processo, tá? Fácil da gente perceber a função da denunciação quando a gente vai na legislação e lê. Olha lá, denunciação da lide inciso 1º. Quando eu vou utilizar a denunciação? Ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Tá vendo que ele quer, na verdade, é evitar uma ação autônoma? 2. Aquele que estiver obrigado, por lei ou por contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Então a ideia é justamente já economizar uma ação autônoma, economizar tempo e eficiência processual. Já o chamamento ao processo é quando o afiançado na ação em que o fiador for réu, tá? Os demais fiadores, na ação em que um fiador só for réu, aquele fiador réu chama os demais que têm obrigação ali. O fiador está na ação e fala, opa, eu estou na ação, mas vamos chamar ali o afiançado, que é quem deveria pagar, e o devedor solidário, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento. Como eu falei para vocês, não tenho necessidade de usar na execução, justamente porque eu já estou executando um título e a função dessas duas intervenções é constituir um título executivo judicial. Tranquilo, meu povo? Alguma dificuldade? Acho que não, né? Sem dificuldades. Gente, como eu falei para vocês, na ação de execução eu acho que é isso, basicamente. Vocês vão ver isso melhor no próximo semestre, no 6º semestre, vendo lá a distinção de procedimento de título judicial, título extrajudicial, métodos de coerção, métodos de expropriação, como que o juiz faz ali a utilização dos sistemas à disposição do juiz, como o Bacenjude, Renajude, IRDF, Ciel, Infojude, Infoseg, tem coisa pra caramba para usar lá, que o juiz pode. Vamos ver com mais carinho no próximo semestre. Eu acho que é só para vocês terem um panorama geral. Outra ação que a gente tinha falado lá no começo é a de locupletamento. Professor, que nome feio é esse? O que é locupletamento? Locupletamento no português é enriquecer, não é ruim não. Só que o direito acabou utilizando locupletamento como uma palavra ruim, porque acabou usando na prática como enriquecimento ilícito, enriquecimento sem causa. Essa ação de locupletamento é o seguinte: todas as vezes
que eu compro alguma coisa de você e te pago com um título de crédito, você me entregou lá o seu celular e eu te paguei com uma nota promissória. Acresce ao meu patrimônio o celular, mas eu não pago a contraprestação a você, então acaba que eu tenho um enriquecimento ilícito. Acresceu algo ao meu patrimônio, gerando um prejuízo para um terceiro. Então essa ação visa justamente isso. Meus pressupostos, essa é rapidinha, é só para a gente ter um panorama. Meus pressupostos é um título de crédito válido, o efetivo não pagamento daquele crédito ali, tá? A prescrição executória e o enriquecimento injusto. É uma ação secundária, porque eu vou me utilizar dela quando não couber a execução do título extrajudicial. Beleza? Tá? Qual que é o prazo de utilização? Prazo prescricional. Prazo de 3 anos, conforme previsto no 206, parágrafo 3º, inciso 4º dos títulos do Código Civil. Tá? Porém, ele só se inicia com a prescrição da execução. Então, a prescrita naqueles prazos que a gente viu ali atrás, a execução, começa a correr o prazo para a ação de locupletamento. Beleza? Segundo tipo de ação, a ação monitória. Quando eu não puder usar a ação de execução, eu vou lá na monitória. É um procedimento de conhecimento, é um processo de conhecimento, mas previsto nos procedimentos especiais, que vocês vão ver lá no 10º, lá é o último processo civil. Qual que é a grande vantagem da monitória? É o tempo. Olha como que a monitória funciona. Todas as vezes que eu tiver uma prova escrita, sem eficácia de título executivo, então o título prescrito é uma prova escrita, lembra? E perdeu a sua eficácia de título executivo justamente porque está prescrito. Nesse caso, então, tá? Eu vou poder me utilizar da ação monitória para cobrar essa pessoa. Enquanto no processo de conhecimento normal vem inicial, contestação, réplica, saneamento, a parte instrutória, e só depois da sentença, só depois de tudo isso eu vou poder cobrar daquela pessoa, executar. Aqui na monitória não, tá? Se a pessoa não apresentar o contraditório, a contestação, que aqui se chama de embargos à monitória, então se não apresentar, automaticamente o juiz converte aquela prova escrita, aquele título sem força executiva, em um título executivo, me dando a possibilidade de muito rápido, então, iniciar ali a fase de execução, de cumprimento de sentença. Agora tem uma coisa ruim na monitória. Se o réu ali, né, o devedor, apresentar o contraditório, que a gente chama de embargos à monitória, aquela ação monitória vai seguir o procedimento ordinário, vai seguir o procedimento comum da ação de conhecimento, aquele procedimento que eu acabei de pontuar e que demora muito mais, tá? Então, importante a gente lembrar desses pontos aqui e se atentar a isso. A última ação que eu vou poder cobrar é uma ação de cobrança ordinária, que vocês já viram aí no processo de conhecimento, sem muito segredo, em que meu título executivo extrajudicial, ali, meu título de crédito, que perdeu força executiva, vai ser utilizado também como a prova escrita. Meu povo, vamos parar por aqui nessa aula. A gente tem mais uma antes da prova para a gente falar com muita calma sobre protesto, mantendo aí nesse mesmo slide, então, para a gente falar sobre protesto, beleza? Obrigado e na próxima aula vamos protestar aí, meu povo. Um abraço!